Mas ele olhou para você, olhou para mim e disse: vou dar uma chance para ele. Não vou deixar ele morrer. Aleluia. E veio. E pegou o meu pecado e o seu pecado e lançou em sua carne. E eu gosto do que Pedro escreve. Vamos lá, por favor. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 ao 25. Coloca aí. Eu vou ler um, vocês lêem o próximo. Vamos concluir no 25. Versículo 21. Porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pegadas. Verso 22. O qual, quando alguém o injuriava, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga retamente. Verso 24. Ele levando em seu corpo os nossos pecados, a causa da nossa sentença, os nossos crimes. Ele assume tudo. A cruz de Jesus era muito mais pesada do que 115 quilos, conforme eles dizem que era uma cruz naquela época. Alguém já detonou bastante o hino antigo da Shirley Cavalhais? Eu vi isso até em convenção, alguém detonar, dizendo que era um erro doutrinário, porque o hino diz: a cruz foi a mais pesada, por fora só via madeiro, mas por dentro estavam os meus pecados. Isso é um erro doutrinário, porque o pecado não estava na cruz, o pecado estava em Cristo. É claro que o escritor pegou isso, o escritor do hino pegou isso como uma linguagem de figura. Ele estava dizendo que aquela cruz era muito mais pesada do que a madeira. O pecado do mundo inteiro pesava sobre aquele madeiro no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não levava apenas o suplício da sua morte, ele levava as nossas sentenças, ele levava todos os nossos pecados, ele arrastou sozinho, subiu no madeiro, eliminou na carne e quebrou as algemas do diabo que estava em minhas mãos. Você é livre. Aleluia. Você é livre. Bendito seja o Senhor. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Tudo indo para o inferno. Tudo sentenciado. O diabo já contava comigo lá. Já estava lá o seu nome na lista do diabo. Paulo diz que ele pegou o último escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. A nota promissória que o diabo tinha, que dizia que a minha alma era dele, Jesus tomou da mão do diabo e rasgou ela em cima da cruz. E agora eu não sou mais condenado ao inferno. Eu agora sou filho de Deus e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Ele é o cordeiro que morreu em nosso lugar, sacrificando a si mesmo por nós. Por isso em Abraão aparece um carneiro, simbolizando a nossa natureza humana, que em seu sacrifício vicário assumiu os nossos pecados. 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 21, Jesus não pecou, mas olha o que Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora você imagina, eu acho que o único camarada que chegou perto para mostrar a situação de Jesus na cruz foi o Mel Gibson, um ator americano que fez o filme A Paixão de Cristo. Nunca se viu tanto sangue. Eu fiz questão de assistir aquilo ali para ver.
E quando eu vi aquilo ali, eu senti um pouco da realidade que Jesus viveu. Porque numa visão, quando eu era novo convertido em Piracanjuba, eu estava orando de madrugada, eu gostava muito de orar de madrugada, e eu estava orando de madrugada naquela ocasião, de repente eu tive um êxtase espiritual. E eu tive uma visão. Na visão eu fui levado até o Calvário. Eu era novo convertido, eu não conhecia muita coisa de Bíblia. Eu só sabia que Jesus era o meu Salvador. E tinha o aceitado. Mas naquela visão, eu era solteiro, nem era casado ainda. Naquela visão, quando eu estava olhando para o Calvário, muita gente, eu via um homem todo ensanguentado, todo retalhado. Parecia que eu via assim as suas vísceras, parece que estava tudo exposto. E ele agonizava, e ele gemia, e ele se torcia na cruz assim, ó. E eu olhava para aquele ser, não parecia ser filho de homem. Isaías diz que ele ficou tão desfigurado que nem parecia ser gente. Você não faz ideia do que foi Jesus naquela cruz. Ele estava com as suas entranhas quase que expostas. Ele sofreu 40 chicotadas de azorrague, 7 pernas que tinha naquele chicote, tudo feito de couro, com ponta de osso, afinado nas pontas. Aquilo batia, entrava, quando tirava, saía carne, saía sangue, arrebentava a veia. Ele apanhou nas pernas, apanhou no rosto, apanhou nas costas, apanhou na barriga. Aonde o chicote pegava, ele apanhava. Imagina a quantidade de sangue, ele está lá assim. E eu perguntava, Senhor, é Jesus? Senhor, é Jesus que eu estou vendo? É Jesus? E eu ouvi uma voz claramente, não, você está vendo o teu pecado. Aí lá na frente, depois de muitos anos eu li esse versículo. Ele o fez pecado por nós. Jesus assumiu a forma do pecado em sua carne. E quanto mais batiam, quanto mais eles judiavam, quanto mais ele torturava, porque aquilo era para mim, quem tinha que apanhar daquele jeito era eu, quem tinha que sofrer daquele jeito era eu, a cruz que ele levou era para mim, era a minha cruz que ele levou. E à medida que eles massacravam, torturavam, arrebentavam, rasgavam, eu ia sendo curado, eu ia sendo liberto, eu ia sendo transformado, eu ia tendo uma nova perspectiva. Eu saí do corredor da morte, estou andando para morar no céu com Jesus, estou a caminho da eternidade. Alguém está como eu aqui essa noite? Ele é o Cordeiro Vicário que me substituiu na minha pena de morte. A gente tem que valorizar Jesus. A gente tem que ser mais fiel a Jesus. Aleluia. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Maravilha. Cristo lançou sobre a sua carne todas as nossas maldições e nos absolveu de toda culpa, condenando-se a si mesmo. Colossenses capítulo 2, 14 ao 15. E quando vós estavam mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as suas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Eu escrevi uma mensagem um dia sobre a cruz, a mensagem que a cruz pregou. A cruz pregou a maior mensagem para o mundo. A maior mensagem de Cristo foi sem ele dizer uma só palavra. E dentre os tópicos que eu coloquei na mensagem da cruz, uma delas é: quando eu olho para a cruz e vejo Cristo crucificado, meu coração se alivia,
porque lá está a certeza de que eu fui perdoado. Se o diabo chegar para te acusar e você não estiver devendo, e você estiver em dias com Deus, e o diabo chegar para te acusar, fala para o diabo: olha para a cruz, veja meu Cristo, o que eu devia foi riscado lá, eu não te devo mais nada, a minha alma agora é de Jesus, eu sou do céu, eu vou é para a glória, aleluia. Lá está a certeza de que você e eu estamos perdoados. Põe a mão no coração e diga: glória a Deus, eu estou perdoado. Tem coisa melhor do que isso? Você não deve nada. Em Cristo você não deve nada. Em Cristo o diabo não pode te cobrar nada. O diabo não pode pôr o dedo no teu rosto e te acusar de pecado, porque em Cristo você não deve nada. Ele pagou tudo. É o meu cordeiro vicário. Em segundo lugar, Jesus é o cordeiro para cada família. Se por um lado ele é aquele que me substituiu na minha sentença, por outro lado ele é aquele que desceu da glória na pessoa bendita do Espírito Santo e veio morar, sabe aonde? Na minha casa. Eu disse aqui no domingo de manhã que eu vi um tema, e esse tema mexeu comigo, do pastor Elianai Cabral. Espírito Santo, o Deus esquecido. Jesus está conosco aqui essa noite, mas Ele está na pessoa bendita do Espírito Santo, e Ele está aqui entre nós aqui. Somente a nossa sensibilidade espiritual pode detectar a sua presença, de que quando você saiu de casa, lá estava Ele na tua companhia. Quando você entrou aqui, aqui está Ele na tua companhia. Quando terminar esse culto e você sair, lá vai Ele na tua companhia. Você entra, chega na tua casa, lá vai Ele também entrar na sua casa e vai ficar com você até amanhã, bem cedo, lá vai estar Ele. Jesus é o cordeiro para cada família. Êxodo capítulo de número 12, versículo de número 3. Quem está entendendo a palavra pode dizer amém? Israel está preso no Egito, e o Senhor ordena a Moisés para libertar Israel. Faraó resiste, não deixa o povo sair, faz um monte de propositas absurdas. Moisés, é claro, rejeitou todas elas, e o Senhor então mandou as 10 pragas. A última praga vem novamente a figura do cordeiro. Moisés fala para cada família pegar um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito. Olha o versículo de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas do pai, um cordeiro para cada casa. Vocês vão pegar esse cordeiro à tardezinha, no crepúsculo, vão imolar esse cordeiro, tirar o sangue, pôr numa bacia, pega uma esponja e pega esse sangue, passa nas veigas das portas, nas ombreiras das portas, das janelas, aonde tiver entrada na casa, passa o sangue do cordeiro. Aí vocês pegam o cordeiro, leva para dentro de casa e fecha a porta, com vocês e o cordeiro lá dentro.
E vocês não vão cozinhar nem fritar, é assado. Eu quero que vocês assam a cabeça, os pés. E a Bíblia diz fressura. Na minha terra diz a buchada. E come tudo. Não deixa nada dele. De manhã cedo é para não ter nada do cordeiro. Vocês têm que comer a carne toda do cordeiro. É um cordeiro para cada família. É um cordeiro para cada casa. Se a família for muito pequena, chame outra família pequena e as duas famílias comem o cordeiro. À meia-noite, o anjo da morte vai passar no Egito. E a casa que não tiver sangue nas ombreiras e nem cordeiro dentro da casa junto com as famílias, haverá morte nessa casa. Jesus é o cordeiro que todo dia está na minha casa, me guardando, me protegendo, guardando a minha família. Todo dia o anjo da morte vai lá na minha porta, mas quando chega tem sangue do cordeiro nas portas, e tem cordeiro lá dentro comigo e com a minha família. Ele é o cordeiro da minha casa. O cordeiro está lá na sua casa, o cordeiro está guardando a sua família, o cordeiro está te protegendo. Eis o cordeiro de Deus que está na sua casa, junto com você. Irmão, não arranque esse cordeiro de dentro da sua casa. Não expulse esse cordeiro de dentro da sua casa. Preserva esse cordeiro na sua casa. Se você fez alguma coisa e lá na tua casa tem algo que impede esse cordeiro entrar, arranca nessa noite e diz para ele: Cordeiro de Deus, entra na minha casa. Ah, como é bom, irmãos, passar uma noite com o cordeiro na casa da gente. Aqui temos o cordeiro de Deus para cada família. Sabe, eu estava pensando, Jesus não é como os deuses do Olimpo, conforme a mitologia dos gregos, né? Que criou uma espécie de Deus, Deus para tudo. O povo inventa Deus para tudo mesmo. Eles têm um Deus para casamento, eles têm um Deus para separar, eles têm um Deus que é a boa morte, eles têm um Deus que é o bom fim, eles têm um Deus, é o Deus dos mares, é o Deus das aves, é o Deus dos bichos, é o Deus não sei de quem, não sei o que, para cada Deus tem um nome. Só que esses deuses estão num palacete cheio de luxúria, de riquezas, e não está nem aí com os seus súditos e os seus servos. É um Deus indiferente. Os deuses dos gregos é o Deus indiferente às suas criaturas. E a gente sabe que isso é fictício, é mentira, não existe esses deuses, isso é coisa criada por homem. Agora o meu Jesus, o meu cordeiro, ele não está enclausulado lá em cima. Ele não está isolado, gozando das riquezas do céu. O meu Jesus está na minha casa, fala comigo, conversa comigo, se relaciona, me escuta quando eu choro, me ouve quando eu oro, me sustenta quando eu caio, me abraça quando eu preciso. É o Cordeiro de Deus que está na minha casa, na minha família. Que o que eu não dou conta de fazer, esse Cordeiro vem e faz por mim. Quantas vezes que o diabo não vai na minha porta, na tua porta, com um laço de morte? O salmista, no Salmo 91, fala da
peste que foi de dia, da mortandade que assola ao meio-dia, fala dos demônios durante a noite, espanto noturno, peste que assola na escuridão. De que acha que ele está falando? De alguém que te odeia, que te vê e range os dentes, que tem desejo de tocar em você, tocar no seu filho, tem desejo de destruir a paz do seu lar, tem desejo de destruir a sua família. O salmista diz que se não fora o Senhor, os nossos inimigos nos teria engolido vivo. Mas toda vez que ele vai lá na sua casa, ele escuta o rangir de um leão. O Cordeiro de Deus está lá, e ele não pode se ir andar na sua casa. Se ele não está fazendo morada na sua casa, lembra de Apocalipse capítulo 3 e versículo 20: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei. Jesus quer entrar na minha casa, Jesus quer entrar na sua casa, Jesus quer fazer parte da tua família. Ele quer sentar com você à mesa na hora do jantar, Ele quer sentar na hora do almoço, Ele quer tomar café com você, Ele quer fazer parte do teu convívio familiar. Jesus quer estar contigo em todo o tempo. Ele tem prazer, Ele não faz exceção de pessoa. Ele entra na mesa, Ele entra na casa do rico, mas também entra na casa do pobre. Ele entra no palacete das grandes capitais, mas ele também entra lá na casinha de tábua com palha dos ribeirinhos da Amazônia. Lá ele entra, lá ele senta, lá ele sente prazer. Se o seu coração é de Jesus, ele tem prazer de sentar aonde você está e mostrar para as entidades que ele é o Cordeiro da tua família. É tão gostoso falar de Jesus. Como é que está a sua intimidade com Ele aí? Você escuta Ele ainda? Eu já ouvi a voz de Jesus 3 vezes, sem ninguém por perto. Divino, você treme, perde as estruturas, não consegue ficar de pé. Eu estava deitada, um eu estava deitado, fiquei inerte. Outro eu estava sentado, caí. Outro eu estava de joelho, prostrei. Só que você não sente medo, você sente peso, você sente temor, e uma alegria inunda a tua alma. Ele está lá na sua casa para te ajudar a resolver problemas complexos. Coisa que o teu intelecto não consegue raciocinar, que a tua sabedoria não consegue criar estratégia. Não sofra só, não morra sozinho não. Tem um cordeiro lá para te ajudar. Ele é o cordeiro da tua casa, é o cordeiro da tua família. Eu contei para os irmãos, eu fui receber uma igreja uma vez, e aí a igreja que eu estava, os irmãos veio todo mundo, fizeram uma caravana forte e vieram para me entregar para outra igreja, chorando, os irmãos chorando que me amava demais, mas mesmo assim sabe da minha chamada e foram comigo para lá, foram me entregar para outra igreja. Quando chegou lá, era numa sexta-feira, quando o pastor me apresentou como novo pastor da igreja, tinha uns 20 crentes naquela igreja. Quando terminou o culto, irmão, os crentes vazou no meio do mundo, foi embora, ninguém me deu a paz do Senhor, ninguém me disse bem-vindo. Só um jovem chamado Maico veio onde eu estava, só um jovem. Ô pastor, estou aqui, viu, se eu precisar de mim. A igreja ficou indignada que veio, que eu era pastor delas, que veio para me entregar para outra igreja lá. Ficou indignada. Quando terminou o culto, pastor, cai fora daqui, bora, volta para trás, bora com nós, vem para cá não, esse povo, não pastor, tal, e tentaram me persuadir. Eu falei, não irmão, calma, tudo tem seu tempo. Eu tenho um cordeiro lá em casa, que nessa situação assim, ele é bom para me ajudar. Ele resolve o que eu não consigo. Cheguei em casa, a Edna deitou, dormiu, e eu bati o joelho no chão e fui orar, irmão. Era 4 horas da manhã, mais ou menos, 4 e pouquinho da manhã.
eu senti uma glória entrar no quarto. Aleluia. Eu estava de joelho, a glória entrou no quarto. Eu senti os passos dele andando, o cordeiro da minha família. Ele sentou na minha cama. Vocês acreditam nesse negócio? Eu falo isso aqui numa consciência tão tranquila, irmão, diante de Deus, porque eu sei, eu vi, eu senti, eu ouvi. Ele chegou, quando ele sentou na beirada do meu, do meu colchão, o colchão cedeu assim, meu braço escorregou assim, ó. Nessa hora eu, puf. Aí ele veio e colocou a mão no meu ombro e disse assim: calma, fui eu que te enviei para esse lugar. A igreja estava em festa, era a festa do departamento de eventos. E ele disse, quando terminou o culto, a maioria do povo da igreja foi para uma casa. E eles começou a dizer, e agora? O que nós vai fazer? O pastor trocou de pastor de novo a nossa congregação. E eles ainda ficou assustado, porque essa cara feia aqui, né? E eu, quando eu estou tenso, eu não consigo rir. E eu estava tenso. Aí o Senhor disse assim, ó, mas amanhã, o pregador da noite eu não vou deixar chegar lá. E quem vai pregar é tu. E eu vou te usar. E vou confirmar a tua estadia nesse lugar. Aí eu terminei de orar até de manhã. Não dormi. Acordei cedinho. A primeira coisa que eu falei para a Edna, falei, Jesus veio aqui, sentou na minha cama e conversou comigo e disse isso. Foi mesmo? Falei, foi. Beleza, passou o dia, chegou a noite, fui para a igreja. Quando eu cheguei no culto à noite, sentei lá, encheu de obreiro, pastores de tudo quanto é lugar ali daquela região, sentou em cima do púlpito lá, a igreja encheu, lotou, ficou cheia. E eu sentei na cadeira do pastor, e o irmão que estava dirigindo o culto sentou do meu lado, o povo me olhando como parecendo cobra, galinha quando vê cobra, tudo com o pescoço de longezinho. E eu calado, braço cruzado, sério, na pose. Quando foi mais ou menos assim, umas 8h10, o Edmar Mazin, ele disse assim, pastor, o pregador não chegou até agora. Falei, sério? Sério? O que eu faço? Falei, não sei, o que você acha? Uai, se o pregador não vier, o senhor prega? Eu falei, você acha que eu dou conta? Deve dar, o senhor é pastor. Eu falei, então se você acha que eu dou conta, eu prego. Porque até então eu não conhecia a maioria dos pastores que estavam lá, não sabia se nenhum deles. A prova dos 9 era lá, né? O cara não veio. E eu preguei. Com 20 minutos de mensagem, Deus tomou o povo. E virou um ribuliço dentro daquela igreja. Aquela irmã Erosleide, esposa do pastor Assis, ela corria para cima e para baixo assim que eu pensava que ela ia cair. Menino rolando no chão, Jesus batizando, e a glória de Deus desceu, rapaz. Mas foi uma coisa tremenda, nunca esqueci dessa mensagem, do que Deus fez naquela noite. Quando terminou o culto, os crentes veio todo mundo em cima do púlpito e me agarrou e me abraçou. Bem-vindo, pastor, bem-vindo. Ele é o cordeiro da sua casa. Ele é o cordeiro da sua família. O que está desajustado lá, põe na mão dele que ele resolve. O filho rebelde, ele transforma. O marido ignorante, ele quebra. A mulher, como é que fala, rixosa, ele também quebra o tupete, conserta. Coloque o cordeiro de Deus na tua casa, e a tua casa será uma bênção para a glória do nome de Jesus. Ele vai resolver tuas questões, os teus problemas. Amém? Terceiro lugar, o cordeiro que afasta o nosso pecado para longe de nós. Primeiro, o cordeiro vicário, que nos substituiu
na nossa culpa, na nossa condenação. Segundo lugar, o cordeiro da nossa casa, aquele que não só nos assiste de longe, Jesus não nos assiste de longe, Jesus participa conosco da nossa vida, da nossa família. É só você deixar, ele participa, ele se relaciona. Terceiro lugar, o cordeiro que afasta de nós o nosso pecado. Levítico capítulo de número 16, versículo 10, vocês vão ler esse versículo enquanto eu vou tomar uma água aqui. Um, dois, três. Você prestou atenção que diferente dos outros animais, aqui tem um bode de novo. Diferente dos outros animais, esse bode emissário, ele era separado, orava por ele, lançava sobre ele toda a nossa culpa, e ele não ia para o altar, ele não era morto e nem queimado, ele soltava ele no deserto, e ele desaparecia no mundo, ninguém mais via esse carneiro. Era chamado aqui de bode emissário. O que significa a palavra emissário? Aquele que recebe uma missão para executar. Qual era a missão do bode emissário? Pegar o pecado de todo mundo, colocar sobre si e levar para longe. Quem é Jesus para nós? É aquele que pega todas as nossas culpas, todos os nossos pecados e leva para longe de nós. Jesus não é como os homens, que perdoa, mas lança em rosto. Eu perdoo, mas se você errar de novo, eu vou voltar lá atrás. Ó, você lembra que uma vez você fez isso? Agora está fazendo de novo? Não é assim? O cordeiro emissário, ele pega as nossas culpas e joga, como disse Isaías, no mar do esquecimento. E ainda diz assim: dos teus pecados não me lembro mais. Está na Bíblia, quer ver? Observa aqui, o que diz a palavra de Deus. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tomará a piedade de nós, subjugar as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Jesus, ele não só nos perdoa, mas ele faz questão de esquecer o dia que você errou. Isso quando você reconhece que errou e você confessa os seus pecados. Porque aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Jesus não perdoa como os homens. Aleluia! Jesus nos perdoa e para Ele nos apresenta diante de Deus como se nunca a gente tivesse pecado. O sacrifício do bode emissário deixa bem claro que todos os pecados cometidos no tempo da nossa ignorância foram apagados e jamais serão lançados em rosto. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e por teus pecados não me lembro. Agora imagina
o tamanho que era a nossa dívida diante de Deus. Eu fiz uma contagem uma vez, pegando aquela palavra, claro que eu não vou lembrar os números de cabeça, eu sou muito ruim, eu tenho que escrever. Eu coloco tudo no papel que Jesus me dá, porque eu sei que antigamente eu guardava, hoje não. Mas eu fiz as contas, Jesus narra uma parábola falando de um camarada que devia não sei quantos 1000 talentos de ouro para o patrão. Para os irmãos terem uma ideia, esses talentos de ouro que ele devia, eu me lembro que equivalia a mais de 2 milhões, milhões mesmo, mais de 2 milhões de dias trabalhados duro. Era a dívida do cara. Que se ele fosse pagar, a vida dele não chegaria a 2 milhões de dias. Eu contei até, parece que 70, 80, 90 anos, a pessoa vive 900 mil e não sei quantos dias, eu não me lembro. Ou seja, a dívida do camarada era impagável. Aí ele chegou até o patrão, porque o patrão disse: vou pegar tua casa, teus filhos, vou pegar tudo que tu tem e vou prender para que você pague a minha dívida. Aí ele: misericórdia, não faz isso não, e clamou o patrão. Aí o patrão disse: então tá bom, eu vou te perdoar. Quem perdoa uma dívida que vale mais de 3 milhões, isso de dias trabalhados, coloca isso aí numa diária de 150, quase 3 milhões de dias numa diária de 150 real. Veja o preço da dívida que Jesus mostra daquele camarada. Aquela dívida era minha. Eu devia aquilo para Jesus, eu devia aquilo. Aí Jesus chega e fala assim: tua dívida está perdoada. Eu vou pegar tudo que você me deve, os papéis, e vou jogar no mar do esquecimento. Nunca mais eu vou me lembrar que um dia você me deveu alguma coisa. Nunca mais eu vou me lembrar que um dia você tinha comigo uma dívida impagável. E a Bíblia diz que aquele cabra saiu dali feliz, que ele nunca ia dar conta de pagar essa dívida. Aí ele encontrou alguém que lhe devia, irmão, devia uma mixaria, parece que era 1 ano de serviço. E ele começou a espancar o camarada que lhe devia 1 ano de serviço. Paga minha dívida, paga minha dívida. Aí alguém passou, viu, chegou no patrão e disse: sabe aquele camarada lá que o senhor perdoou não sei quantos milhões de dias de serviço lá dele? Sei, está espancando alguém ali porque ele deve 1 ano de serviço. Porque esse é o perdão que eu ofereço. Um perdão limitado. Um perdão que eu não esqueço. Um perdão que fica impregnado dentro de mim. Sempre que eu olho para você, eu lembro: ele fez isso comigo, ele fez aquilo comigo. Eu estou com o pé atrás dele. Agora Jesus não. Jesus, mesmo você fazendo o que você fez, cabra roubou, estuprou, cara matou, fez proeza, fez um monte de bagulheira, Jesus perdoa e confia. Não traz sob suspeita. Não te olha de rabo de olho. Jesus não te olha de rabo de olho pelo pecado que você cometeu. Ele te abraça como você nunca tivesse cometido pecado nenhum. Que perdão glorioso é esse? O cordeiro emissário que pegou as minhas culpas e levou para longe de mim, para que eu nunca mais visse essas culpas.
Foi o que Cristo fez na minha e na sua vida, e quer fazer por você nessa noite, se você reconhecer que Ele é o Cordeiro emissário, que apaga as nossas culpas. Aleluia! E na sequência disso aí, que eu já tenho que terminar, eu não vou pregar tudo, é claro que aqui tem um monte de cordeiro. Olha como João fez uma declaração, e essa declaração de João, ela expande. Já viu que a Bíblia tem um trem demais para pregar? É só a gente ler, estudar e buscar a revelação de Deus. Aleluia. O cordeiro substituto. Diga: Jesus morreu no meu lugar. Você sente alguma coisa disso? Saber que Ele é santo, puro, reto, verdadeiro, glorioso, mora no céu, é adorado pelos anjos, é temido pelo inferno, é o Criador de tudo, e Ele vem e morre em seu lugar? E esse Jesus que morre em seu lugar quer fazer morada na tua casa? Ele chega para Zaqueu e diz: desce depressa, hoje me convém posar na tua casa. Quem é Zaqueu? Um publicano, ladrão, camarada ruim. Zaqueu não prestava, gente, era político corrupto, Zaqueu. E Jesus diz: eu quero posar na sua casa, Zaqueu. Nenhum sacerdote posaria lá, nenhum levita entraria lá. Jesus vai aonde a religião não chega, onde os dogmas não chegam, onde as tradições não chegam. Jesus vai lá e entra. Irmãos, eu estava lá nos garimpos do Pará, meu Deus do céu, cachaceiro, não prestava, perdido, marcado para morrer. Jesus foi lá e me arrancou com mão forte, com o braço estendido, me trouxe para o Goiás, me deu um novo nome, me deu uma família, e me colocou no altar para pregar a sua palavra. Pegou os meus pecados e arrastou para bem longe. Tá, mas eu sou falho. Diga: eu sou falho. Tem algum dia aí que você não peca? Tem alguém aqui que algum dia passa sem você pecar? Tem? Sim ou não? Não, eu quero que você seja sincero. Você consegue passar um dia sem pecar? Sim ou não? É por isso que Ele é o Cordeiro de todo dia. Ele é o Cordeiro que entra na nossa casa e faz parte da nossa família. Aleluia! Ele é o Cordeiro que leva para longe os nossos pecados. Mas você vai pecar. Você não vive sem pecar. A Bíblia diz que é impossível que o homem não peque. Peca com os olhos, peca com a mente, peca com as mãos, peca de tudo quanto é jeito, ele peca. Não tem um bom aqui que não pecou hoje. Mas e aí, pastor? Vamos lá. Vocês estão entendendo a mensagem? Levítico capítulo 28, verso 3 e 4. Vamos lá, eu quero ler com vocês. Eu leio o verso 3, vocês leem o verso de número 4. Tomar um fôlego aqui. E disse-lhes, e dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. 2 cordeiros de um ano. Quantos cordeiros? 2. Por que não 1? Por que 2 cordeiros? É claro que Jesus não é 2 cordeiros. Aqui está falando de Jesus que age em 2 etapas diferentes do nosso dia. Você quer ver? Sem mancha, cada dia, em contínuo holocausto. Verso de número 4. Está aqui? Não? E a Bíblia aí? Levítico 28, verso 4. Hã? Não tem Levítico 28. Rapaz, mas o que eu arrumei aqui com esse 28, hein?
Coloca aí para mim na internet e acha para mim o texto aí. Coloca aí. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e outro cordeiro sacrificará à tarde. Nós acha aí agora. Eu disse para os irmãos que eu fico muito tenso quando eu estou escrevendo, estudando. Eu coloco o livro você vai ver que está certinho, mas eu errei em algum número aí. 18, 22. Vamos lá. Colocou aí? Colocou não. Hã? Coloca assim, meu filho, no Google, ó, um cordeiro sacrificarás de manhã e outro cordeiro sacrificará à tarde, e você vai achar aí facinho. É Êxodo 29, 39? 29, 39. Mas tem também Levítico, depois eu vou achar lá. Leia aí. Esse aí é outro, vai, leia. A igreja. Em holocausto contínuo todos os dias. É aqui que entra aquela questão de o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O altar do sacrifício jamais poderia apagar o fogo. E todo dia 2 cordeiros. Um cordeiro de manhã cedinho era sacrificado e ficava queimando até a tarde. Quando era tardezinha, removia as cinzas daquele cordeiro, colocava outro cordeiro e ele ficava sacrificando da tarde para a noite. No outro dia cedo, outro cordeiro cedinho, até a tarde. De tarde, tira a cinza, outro cordeiro, até amanhecer o dia. O cordeiro de todo dia. Aleluia. Ele levou meus pecados. Ele perdoou minhas dívidas, mas é impossível que o homem não peca. E o pecado, irmãos, ele não pode ser prática diária de um crente. Pecado não pode fazer parte da nossa vida diária, não pode ser algo comum. Pecado é um acidente de percurso na nossa vida. Porque é impossível que a natureza do homem não fale com Deus. É um acidente. Não pode ser algo programado, projetado. Tem que ter cuidado, tem que vigiar. Todo dia morria aquele cordeiro. Todo dia, cedo e à tarde, o cordeiro era sacrificado. Embora eles trouxessem a oferta, oferecia pelo pecado e ia embora, o altar continuava funcionando. O altar continuava funcionando em favor do povo. O altar continuava funcionando em favor do povo. Jesus veio, perdoou meu pecado, morreu na cruz por mim, me livrou da morte, tirou todas as minhas dívidas. Mas o sacrifício dele continua fazendo efeito, porque a gente vai pecar, porque você vai falhar. E quando você falhar, não se desanima. Aleluia! Hebreus 9, 24 ao 29. Só faltou eu ter colocado isso aqui também errado, né? Hebreus 9, verso 24 ao 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer diante de nós, perante a face de Deus. Como é que o sacrifício de Cristo funciona todo dia, o dia todo, toda semana, em meu favor? Eu entendi aqui agora, porque é que Cristo disse assim: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Dá a impressão de que Cristo veio e morreu na cruz, né, irmão? E foi para o céu e está descansando, não dá? Não dá essa impressão? Jesus veio cá, fez tudo o que tinha, foi para o céu, está descansando e esperando a gente se virar aqui, não é? Jesus está lá diante de Deus o dia todo e a noite toda. Você peca, aí o diabo chega e diz: olha lá, falei, pecou. Não merecia o que você fez por ele, está vendo? Pecou. A Bíblia diz que o diabo nos acusa dia e noite. Lá em capítulo 11, né, de Apocalipse,
diz que o diabo dia e noite acusa os crentes. Mas Paulo diz assim: quem nos condenará? Se foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. O diabo chega para acusar, aí quando o diabo faz a acusação, Deus olha para Jesus, aí Jesus mostra as mãos furadas, aí Jesus mostra o lado rasgado, aí Jesus mostra o sinal dos cravos nos pés, e diz: o divino é pecador, mas eu morri por ele, Pai. Aí o perdão de Deus mais uma vez cabe sobre a minha vida. Há um trabalho contínuo do céu em favor da igreja. Cristo não está descansando, não está parado, irmãos, não, negativo. Ó, Jesus, o Espírito Santo e Deus está trabalhando até hoje, todo dia. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Você acorda, Deus está trabalhando. Você está andando, Deus está trabalhando. O Senhor está trabalhando 24 horas em seu favor. Dá para entender o que é isso? O céu em trabalho em seu favor, e a Bíblia ainda diz que os anjos estão nos auxiliando durante o dia. O céu inteiro mobilizado em favor de nós. Gente, dá glória a Deus. Quem é que merece algo assim? O anjo acampa ao nosso redor e nos livra. Você vai orar, não sabe o que falar. O Espírito Santo pega as tuas palavras e chega diante do Pai e ora por ti, com as palavras dele. Você está indignado e às vezes fala alguma coisa até que soa como sinal de ofensa diante de Deus. O Espírito Santo diz: não, Pai, não é isso não, é porque ele não sabe falar direito. Ele quis dizer assim, assim, com certas nossas palavras. Não está escrito? E ele não só ora por nós, consertando o que a gente fala de errado. A Bíblia diz que ele ora por nós chorando com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está agora diante do Pai, chorando em teu favor, para que o teu milagre, a tua bênção e a tua vitória chegue na tua vida, porque ele é o Cordeiro de cada dia. Aleluia, houve um trabalho de Deus durante esse dia todo, para você estar aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Há um trabalho de Deus, quando você sair para casa, o céu trabalha em teu favor. O fogo do altar não apaga, o poder do Cordeiro não acaba. A Bíblia diz: filhinho, vos escrevo essas coisas para que não errais. Mas se alguém pecar, não entre em desespero. Nós temos um advogado lá em cima trabalhando. Ele vai advogar sua causa. Ele é o nosso Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Agora, isso não quer dizer que a gente vai ter que relaxar na vida, pastor. Então, se o Cordeiro de Deus está trabalhando, se o fogo não apaga, é um cordeiro cedo e outra tarde, é o cordeiro de todo dia, o cordeiro de todo dia, o cordeiro de todo dia, então eu vou viver no pecado aí tranquilo, porque se eu precisar é só correr para Jesus que ele me perdoa. Teve uma pessoa que entrou de prova, aí começou a fazer um monte de trem errado. Aí alguém questionou: uai, mas você acabou de entrar de prova na igreja e está fazendo errado. Mas eu vou aproveitar agora que eu estou de prova. Aí quando ele me colocar em comunhão, aí eu vou ser santo de novo. Vocês acreditam num troço desse? Isso não é uma bregueça, irmã Maria Crismar? A bregueça que a senhora fala é esse troço, vem aí. Pecado custa caro. Não se pode brincar com pecado. Eu interpretei para vocês um texto que pastor nenhum gosta de pregar. Coloca para mim Hebreus capítulo 6. Eu vou concluir aqui agora. Verso 4, verso 5 e verso 6. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados
e provaram o dom celestial. Quem aqui foi iluminado? Só quem foi iluminado. Quem não foi, fica calado. Quem foi iluminado aqui? Quem provou o dom celestial de Jesus? Provou? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Quem tem o Espírito de Deus na vida aqui? Deixa eu ver. Só quem tem? Tem? E se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Quem aqui sempre tem recebido uma boa palavra? Essa igreja aqui tem recebido boa palavra. Isso aí eu tenho certeza. Essa igreja tem uma boa palavra. Sim ou não? Não é porque eu estou pregando aqui não. Qualquer homem desse aqui, põe para pregar para você ver a mensagem do céu. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Quem entende isso aqui? Você aceitou Jesus, recebeu o Espírito, provou do dom, aí depois você pega e recai, peca. Está dizendo que é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Mas isso aqui não está dizendo que você não vai ser perdoado. Isso aqui está dizendo que toda vez que você peca, acontece o que está na sequência. Pois assim quanto a eles, de novo, sacrificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. Significa que o teu pecado não é só você peca e Jesus, não, tá bom, tá perdoado, não. Toda vez que você peca, Jesus sangra. Significa que toda vez que você peca, lá em cima, Jesus sente de novo a dor do Calvário. Porque para você ser perdoado, Jesus tem que sangrar de novo. Ele não vai voltar na cruz, mas ele é o Cordeiro que está em atividade todos os dias por nós. Significa que desde que Jesus, irmão, passou pela cruz e subiu para o céu, até hoje Jesus está sentindo dor, porque a gente nunca para de pecar. Não está dizendo que se você pecar não tem mais jeito, não é isso não. A Bíblia não diz isso, senão não estaria escrito em 1 João, capítulo 2, versículo 21. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. No entanto, esse advogado que vai entrar em ação para te perdoar de novo, ele vai sofrer de novo. Já imaginou a quantidade de crente que todo dia crucifica Jesus de novo? Aqui para nós, se fosse eu, Jesus, eu teria desistido. 2000 anos sentindo dor, porque 2000 anos todo mundo está pecando todo dia, está pecando todo dia. Leva na sua cabeça aqui agora, que toda vez que você peca, Jesus é exposto ao vitupério novamente. Literalmente não, mas espiritualmente, todo dia Jesus sangra e não sai do lugar e não desiste de nós. Seja sincero, você acha que merece tanto amor assim? Seja sincero, você acha que merece ser tão amado desse jeito como Jesus nos ama? Fecha teus olhos. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Dá para você ver Jesus diante do trono pingando sangue? E todo esse sangue que ele derrama até hoje, é porque a gente nunca dá conta de parar de pecar? É porque a gente fala, vou consertar hoje, mas amanhã cai. Não, agora eu vou, mas amanhã torna a falhar. E você está achando que isso não tem consequência?
O nosso amado Cristo, que nos ama mais do que tudo na vida, está sangrando até hoje, esperando uma atitude tua, para que você entre no céu de glória e more com Ele para toda a eternidade. Diga glória a esse Jesus, adore o nome desse Jesus. Oh, Cordeiro de Deus, que é tão bom para nós. Ei, candaraba cheia. Peça perdão a Ele pela quantidade de vezes que você o fere durante o dia. Diga para Ele: me perdoa, mas se o Senhor me ajudar com teu Espírito Santo, eu vou conseguir. Você é um crente melhor, você é mais firme, você é mais santo, você é mais verdadeiro. Confessa, Ele é fiel para perdoar o teu pecado. Ele não desiste de você, jamais Ele desistirá de nós. Aleluia. É isso mesmo. Levante a mão assim. Eu abençoo você nessa noite com essa palavra. Leva esse cordeiro contigo, abraça ele e não solte. Ame ele mais do que você já amava. Porque hoje você viu quanto ele é maravilhoso para com as nossas vidas. Que Deus em Cristo vos dê vitória, em nome de Jesus.